Olá, terceiro ano, preparados para mais uma aula? Hoje vamos falar sobre as figuras de linguagem, assunto muito cobrado no Enem. Sempre tem alguma questão referente às figuras de linguagem. Preparei uma aula especial sobre esse assunto, selecionando algumas figuras de linguagem mais utilizadas. Até porque esse assunto vocês já trabalharam no bimestre passado. Então, nós vamos revisar as mais utilizadas. Esse assunto está lá na página 36 do livro 2. Só abrir aqui. A primeira figura de linguagem que nós vamos revisar é a comparação. Comparação, o próprio nome já diz, né? Está comparando algo a alguma coisa. É uma figura de linguagem quando se associam dois elementos que de alguma maneira identificam-se. Na comparação, há sempre conectivos explícitos, né? Então, a comparação sempre vai aparecer o conectivo explícito, o conectivo como, assim como, tal qual, tal como, verbos que dão ideia de comparação. Então, sempre na comparação vai existir um conectivo explícito e não subentendido. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Usando a linguagem dele. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Olha aqui, já no início nós temos uma comparação. Olha o conectivo como aqui, ó, bem explícito, ó. Você não sabe que o amor é como uma flor? Está comparando o amor a uma flor. Temos uma comparação explícita, porque teve o conectivo como. Então, aqui a figura de linguagem utilizada nesse quadrinho foi a comparação. Vamos a esse segundo quadrinho. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, novamente, nós temos uma comparação explícita aqui, ó. O amor é como o motor do carro. Então, temos o conectivo como. Nos dois quadrinhos, houve a presença da figura de linguagem comparação. Por quê? Porque está fazendo uma comparação do amor com a flor, o amor com o motor do carro. E teve o conectivo como, bem explícito. Então, aqui, a figura de linguagem utilizada é a comparação. Muitas vezes, a gente confunde metáfora com comparação. Por quê? Porque a metáfora não deixa de ser também uma comparação. Porém, a metáfora é uma comparação implícita. Ela não vai ter o conectivo ou verbo de sentido comparativo. Ele vai ficar só subentendido. Vamos ver agora esse exemplo aqui. Você é um colírio para meus olhos. É um descongestionante nasal para meu nariz. Um antiácido para meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar. Então, olha aqui, ó. Temos uma comparação, mas essa comparação está implícita. Ficou subentendida, não temos o conectivo aqui, não tem o conectivo como, tal como, assim como. Você é um colírio para meus olhos. Um descongestionante nasal para meu nariz. Um antiácido para meu estômago. Então, nós temos uma comparação implícita, não há conectivos. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter uma metáfora, diferente do exemplo anterior. No exemplo anterior, aparecia o conectivo como. Então, para não ficar com dúvidas entre metáfora e comparação, a comparação sempre tem o conectivo explícito. A metáfora não aparece o conectivo de comparação, só temos uma comparação implícita, subentendida. Metonímia é uma figura que consiste na substituição de um termo por outro em função de uma relação de vizinhança. E aí a metonímia tem vários casos, né, que podemos substituir o autor pela obra, né, quando eu falo assim, adoro ler Machado de Assis. Na verdade, eu não leio o Machado de Assis, eu estou lendo quem?
a obra, né, o livro de Machado de Assis. Então, aqui eu substituí o autor, a obra pelo autor. O continente pelo conteúdo e vice-versa. Ai, hoje não estou muito bem. Comi 2 pratos de arroz e feijão. Nossa, além de comer bastante, ainda deu prejuízo, né? Porque comeu o prato. Então, aqui, eu substituí o conteúdo pelo continente. Eu não comi os pratos, eu comi o quê? O conteúdo. A causa pelo efeito e vice-versa. Com o seu suor, conquistou aquele carro. Será que foi o suor que ele conquistou o carro? Não, foi com o trabalho, né? Então, aqui, ó, a causa pelo efeito. O lugar de origem pelo produto, o abstrato pelo concreto, o símbolo pela coisa simbolizada, a matéria pelo produto e vice-versa, né? Ou a marca pelo produto, que a gente utiliza muito quando a gente diz assim, vou ao mercado comprar que boa. Na verdade, você não vai comprar a que boa, você vai comprar o quê? A água sanitária, né? Então, a gente substitui o nome, a marca pelo produto. Tem marcas que elas são mais conhecidas como o produto, né? O Nescau, a Gillette, as Havaianas, né? Vai ao mercado, vai a uma loja, comprar uma Havaiana e sai de lá com Dupé, Ipanema, qualquer outra marca, e não a Havaiana. A coisa pelo lugar. Então, a metonímia usa vários recursos, né, para substituir com algo, ó, olha aqui, ó, é uma figura que consiste na substituição de um termo por outro em função de uma relação de vizinhança. Olha aqui esse exemplo. Filho, coma todo esse prato enquanto eu passo a roupa, tá bom? Ok, mamãe. Ai, mãe, o quê? Eu quebrei o meu dente. Por que ele quebrou o dente? O que a mãe mandou fazer? Coma todo esse prato. Na verdade, era para ele comer propriamente o prato? Não, era para comer o quê? O que estava dentro do prato, né? A comida, o conteúdo. Então, aqui, ó, substituição do conteúdo pelo continente, né? Quando eu falo coma todo esse prato, não estou dizendo que é para comer o prato, e sim para comer o que está dentro do prato. Isso é uma metonímia. Rômulo meia boca. Não venha me dizer que você estava lendo Machado de Assis ontem. Puxa, o que eu fiz ontem mesmo? Né? Então, olha aqui, ó. Na verdade, ele não estava lendo o Machado de Assis, ele estava lendo a obra. Então, substituição da obra pelo autor. Acho que eu estava lendo Saramago. Também, né? Ele não estava lendo Saramago, ele estava lendo a obra, né, de Saramago. Então, aqui a substituição da obra pelo autor. Mais um caso de metonímia. Substituição de uma parte pelo todo ou vice-versa. Antes de conceder a você a mão da minha filha, preciso saber qual a sua ocupação, meu jovem. Olha aqui, ó. Substituição, né, do todo pela uma parte. Quando ele pede a mão, ele não está pedindo só a mão, né, da filha ali em casamento. O noivo pedindo para o pai. Ele está pedindo o quê? A filha em casamento. Mas então foi uma substituição de uma parte, do todo por uma parte. Quando ele diz a mão da minha filha, né? Na verdade era pedindo a moça ali em casamento. No caso aqui é os cachorrinhos. Eufemismo. Eu adoro essa figura de linguagem. Porque eufemismo é para atenuar uma palavra, uma expressão, né? Para não ser tão direto, para amenizar alguma coisa que você quer contar. Olha o exemplo ali. Querida, estou pré-demitido. Não fale assim, vai chocar as crianças. Diga, estou de férias coletivas. Né? Em vez de dizer que
estava sendo demitido, era para dizer que estava de férias, para amenizar a situação. Olha o outro aqui, ó. Nerdzinho. O que você acha do meu desenho? Acho que você deveria aperfeiçoar esta técnica. Olha, ele foi muito educado, em vez de dizer que o quê? Traduzindo. Tenta desenhar melhor. Em vez de dizer que o desenho estava ruim, ele pediu para quê? Para aperfeiçoar esta técnica. Muitas vezes, quando a gente vai dizer que a pessoa não é das mais inteligentes, né? Então, a gente diz assim, o fulano é desprovido de inteligência, não é muito bonito, o fulano é desprovido de beleza. Então, acaba amenizando, suavizando uma expressão desagradável. Olha outro exemplo aqui de eufemismo. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas, né? Então, ao invés de dizer que ela era fofoqueira, ela disse que ela é produtora de biografias orais não autorizadas. A hipérbole, a figura de linguagem do exagero, né? Consiste no exagero do que se afirma a fim de reforçar a afirmação. Estou morrendo de saudade. Ó, exagero, às vezes nem está com tanta saudade assim, né? Mas a gente diz, estou morrendo de saudades da professora, estou morrendo de saudade dos alunos, né? Às vezes acaba exagerando um pouquinho. Eu também, mas já falei 1000 vezes para não nos encontrarmos aqui. Falei 1000 vezes. Também é um exagero, uma figura de linguagem hipérbole. Se a hiperbólica da linguaruda nos vir, vai virar a mulher elástico, babar cachoeiras e morrer de rir de nossa desgraça. E aí, ó, a fofoqueira aqui, ó, cuidando. Eu enlouqueço quando pego a vizinha no flagra. Então, a hipérbole é a figura de linguagem do exagero. Professora, estou morrendo de sede. Aí a criatura sai da sala de aula, dá uma passeada pelos corredores, às vezes nem beber a tal da água, que estava morrendo de sede, bebe, mas estava morrendo de sede. Pleonasmo, também é uma figura de linguagem que a gente utiliza muito. E aí temos também o pleonasmo vicioso, que é aquele que consiste na repetição de uma mesma ideia a fim de reforçá-la. Fulano, você vai subir para cima daquela árvore? É lógico que se vai subir, é para cima. Então, isso aqui a gente chama de pleonasmo vicioso. Eu quero é descer para baixo. Não existe descer para cima. Deixa-me sair para fora de casa um pouco. Abre a porta, quero entrar para dentro. Se é entrar, é lógico que é para dentro. Então, isso aqui tudo são pleonasmos viciosos. Uma dupla de 2 assaltantes roubou a loja. Engraçado seria se fosse uma dupla de 3. Um trio de 3 cantores está fazendo muito sucesso. Também aqui, ó, o pleonasmo, né? Se é um trio, é lógico que é de 3, não vai ser de 4 nem de 5. Essa noite está muito escura para sair fora de casa. Nunca vi uma noite clara, né? A não ser quando a gente dizem que tem a lua, que está muito claro hoje, porque a luz está iluminando, mas a noite é escura. Então, isso é um pleonasmo que a gente muitas vezes utiliza para reforçar uma ideia. Quando a gente diz assim, ó, vi com meus próprios olhos. É lógico que se fui eu que vi, foi com meus olhos, mas muitas vezes é para enfatizar a ideia. O fulano teve uma hemorragia de sangue. Se foi hemorragia, lógico que é de sangue. Então, isso é a figura de linguagem chamada pleonasmo. Olha aqui o exemplo. Enfermeira, estou com uma dor que dói muito. Se a dor, é lógico que está doendo. Aí a enfermeira, ó, conhecendo as regras gramaticais, conhecendo as figuras de linguagem, você está com pleonasmo. Oh, isso é grave, enfermeira? Gravíssimo. Evite pleonasmos tipo, o preço é uma surpresa inesperada. Se é surpresa, lógico que é inesperado.
Hoje já veio uma multidão de gente. Se é multidão, é lógico que é de gente. Fechando, vocês ganham de graça um brinde. O que acham? Se é brinde, é lógico que é de graça. Acho que precisa de uma reforma gramatical, rapidamente, para entenderem os pleonasmos. E assim, nós vamos encerrando a nossa aula sobre as figuras de linguagem. Vocês respondam o praticando referente às figuras de linguagem, que na próxima aula eu vou fazer a correção. Ficamos por aqui, até a próxima aula.